Olá, muito bom dia para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar. Seja muito bem-vindo. Estamos começando agora mais um programa bem assim, mesmo com chuva, né? A gente já começa a semana desse jeito. Estamos aqui juntinhos e isso é muito bom. Se liga só. Hoje aqui no programa, tá? Nós vamos falar, né, sobre por que a gente não gosta da segunda-feira. E aí, você sabe? Você tem uma explicação para isso? Vamos tentar discutir um pouquinho. Esse, inclusive, é o tema, pessoal, em que a gente vai iniciar aqui um quadro muito legal no Bem Assim, que é o Bate-Papo de Segunda. Já vocês vão saber muito mais sobre isso, tá? Também ainda hoje aqui nós vamos falar sobre o aumento aí, ó, no número, né, de casos de AVC e de infarto durante o frio. Pois é, você sabia disso, não? Já, então você vai ficar sabendo muito mais sobre isso, tá? E ainda também vamos falar aqui, né, sobre o espetáculo da educadora sexual Milka Freitas. Ela vai falar muito pra gente aqui, trazer todos os detalhes. Então é isso, não sai daí, porque o Bem Assim está começando agora. Oral Unique. Cada sorriso é único. Muito bom dia mais uma vez para você que está aqui, ó, ligadinho na TV Mar, você que nos acompanha, né, aí pelo canal 525 da NET Claro, pelo portal gazetaweb.com ou ainda pelo nosso aplicativo da TV Mar. Sejam todos muito bem-vindos. Muito obrigada pela sua presença, pela sua companhia aqui juntinho com a gente, tá? Lembrando, pessoal, que nós também estamos lá no YouTube, você consegue acompanhar, tá? Todas as nossas reprises por lá, reassistir quantas vezes você quiser os nossos programas. Estamos também lá no Instagram, você consegue acompanhar um pouquinho dos bastidores do que é que rola aqui no programa, né? E não só, né, no Bem Assim, mas também todos os outros aqui da nossa grade. Também a gente ainda tá, olha, lá no Facebook e no Twitter. Tá tudo aqui na sua tela. Corre lá para acompanhar a gente nessas plataformas também, beleza? Vamos começar o nosso programa? Hoje a gente inicia um novo quadro aqui no Bem Assim. Pois é, Bate-Papo de Segunda. Esse é o nome do novo quadro, que tem como objetivo, né, ser uma ferramenta útil e de compreensão sobre o comportamento humano. Muito longe aí, tá, da superficialidade de que tudo pode ser resolvido com um pensamento positivo e estratégias rudimentares sem embasamento. A gente vai falar sobre temas difíceis aí do nosso cotidiano, viu? Perdas e lutos, estresse, tolerância, casamento, culpa, perdão, maldade, amor, entre tantos outros. E é claro que para acompanhar, né, eu e você aqui nessa jornada e trazer todos esses dados sempre, né, baseados na ciência, a gente conta com ela que é a nossa querida psicóloga Nilke Nóbrega, que já está aqui comigo no estúdio. Bom dia, seja muito bem-vinda. Bom dia, Mara. Que alegria fazer parte desse novo quadro contigo, eu fico né? Muito feliz mesmo de ter você aqui com a gente. Agora, para a gente falar, né, sobre esses temas que envolvem mais o cotidiano, e aí vai dar bom e vai dar um bocado de pano para manga, né, como diz. Um pouquinho ruim também, né, se a gente parar para pensar. Sim. Então, hoje a gente começa falando sobre um tema que, inclusive, tem a ver com o nome do quadro, né? Exatamente. Que é sobre a segunda-feira. Por que a gente começa com esse tema, hein, Nilke? A ideia é quando a gente pensou, né, em sintonia lá no Bate-Papo de Segunda, trazer essas temáticas do cotidiano. E aí veio por que o primeiro dia da semana que as pessoas consideram a segunda-feira é o pior dia. É o pior dia, E né? aí, né, eu fui junto tentar ver dados científicos que pudessem explicar isso pra gente. Por que será que realmente é o pior dia? Ou essa é uma representação mental que a gente faz a respeito após 2 dias que a gente deu uma pausa, que a gente ativou o nosso lado mais acessível, né, de se desligar das demandas do dia a dia, do estresse, do cotidiano que a gente passa, né? Então, por que a segunda-feira, quando ela chega, ainda mais uma segunda-feira chuvosa como hoje, confesso que mais cedo liguei para ti e fiquei conversando, né, do tipo, Isso. Mara, será que vai acontecer com essa chuva, com a cidade do jeito que tá? Então, se a gente parar para pensar, foi o melhor momento da gente falar, será que a segunda-feira é o pior dia da semana? Mas se a gente para também, na semana passada nós não tivemos a segunda-feira chuvosa, mas nós tivemos a quarta-feira tensa, né? Outros dias. Então, a gente precisa ressignificar um pouco o que a gente tem pensado a respeito da segunda.
Por que será, hein, que a gente não gosta da segunda-feira? Assim, muitas pessoas, meu Deus, chega. Por que será, hein, que muitas pessoas não gostam da segunda-feira? Que a gente tem essa visão tão negativa da segunda. Se a gente para um pouquinho para pensar, é como se você vem de uma longa semana de jornada, segunda a sexta, Sim. onde o índice de estresse aumenta, você tem demandas, você precisa encontrar pessoas que muitas vezes você não tem muita afinidade, você precisa realizar coisas que de repente fogem um pouco do teu controle, né? Aquelas pessoas que são extremamente controladoras, que é tudo muito perfeito. E aí vem o sábado e domingo, tu desliga, tu dá uma acalmada, aí vem a expectativa de novo de mais uma semana começando. E aí, o que é que eu penso a respeito disso? E aí fizeram alguns estudos, né? Na Austrália teve um muito interessante, onde eles pegaram uma demanda da população na universidade e foram investigar. E realmente eles perceberam que a segunda-feira trazia essa conotação pelo significado, por estar reiniciando as atividades, né? Então, o quanto isso pesa, o fator estresse. Eu estava vendo, você fez a chamada, né, em relação aos números aí de AVC e tal. Tem um outro dado na literatura que fala que a segunda-feira é onde acontece uma incidência maior de infarto do miocárdio. Olha só, gente. Né? Por que isso? Justamente pelas demandas. Se a gente para pensar, dependendo do cargo que você ocupe, da gestão que tu tá, né, atuando, quando você retoma na segunda-feira, veio o acúmulo do final de semana e de outras temáticas que não tenham sido resolvidas na semana anterior. Então, como é que a gente vai lidar com isso, né? Então, por isso que a segunda-feira traz esse peso, traz esse significado de cansaço logo no início. Eu lembro que eu já vi algo na internet alguma vez dizendo assim, olha, que se não fosse na segunda, por exemplo, se, né, a semana útil ela começasse na terça ou na quarta, a gente teria o mesmo sentimento em relação a esses dias, porque não é o dia, né? É como tudo isso acontece. A gente vem de um período de descanso, né, que tem que ser de descanso, pelo menos na teoria, e aí logo depois a gente começa, vamos lá, então mais uma semana com as demandas, com o trabalho, com, enfim, todas as necessidades da casa, né? A mulherada que sabe, né? Que entende, dos filhos e por aí vai. Então, mesmo que não fosse na segunda, né? Se o começo da semana fosse na terça ou na quarta, talvez fosse esse mesmo sentimento, né, Nilke? Exatamente. E a representação mental, né? O que a gente pensa a respeito disso. E aí, se a gente olha, você falou 2 dias que eu dei uma pausa. Você se desliga, você volta para o seu estado de proteção, que é o teu lar, onde você se sente segura. Então, você está acolhida. Imagina, tu tem que retornar depois para as coisas que acabam trazendo em você uma sensação desagradável de sentir, na maioria das vezes. Só que aí é importante da gente ressignificar, né? Por quê? Como tu colocou, não sendo a segunda, terça, mas é o que tu faz, então tu não escolheu aquele trabalho, tu não decidiu levar a tua vida dessa forma, então independente da segunda-feira, gente, vamos encarar isso de uma maneira onde é apenas mais um dia. Isso. Que se não for hoje, vai ser amanhã, né? Os problemas vão aparecer, mas é importante que a gente repense. Daqui a pouco chega o final de semana de novo e você recarrega essas energias. Tá, Nilke, como é que eu poderia, então, começar a mudar a minha percepção sobre esse dia? Tipo, eu sempre vejo a segunda-feira como um dia muito chato, porque eu vou precisar retornar toda a minha vida normal, né? E aí, como é que eu mudo a minha percepção sobre esse dia? Uma coisa que é legal é a gente parar um pouquinho para pensar se isso não é um pensamento mágico. Sim. Igual do tipo, sexta-feira 13 dá azar para alguns e dá sorte para outros. Então, assim, por que tu tem essa visibilidade em relação à segunda-feira? Porque problemas nós teremos em todos os dias da semana. Sim. O estresse também estará presente em todos os dias da semana. E aí eu começo dizendo que, gente, talvez se a gente ressignifique a segunda-feira, isso vai ter um ganho. Por quê? É o primeiro dia que tu vai estar retomando tudo isso. Então, por mais que tenha inúmeras demandas, você veio com a tua bateria recarregada do fim de semana para encarar de uma forma melhor, que ela vai caindo durante a semana. Sim. Mas aí pensa, será que ficar achando que a segunda-feira é o pior dia, que isso não vai me ajudar, que eu não vou conseguir fazer as coisas, irá te ajudar? Então, para um pouquinho, né? Será que vale a pena a gente insistir tanto que ela é o pior dia da semana? E parece que recentemente, né, a gente está com um volume de cansaço muito grande, com uma carga de cansaço muito grande. Inclusive, isso vem até muito, né, ali da pandemia, a gente ainda sente, né, isso. Uhum. Também tem a ver, né, um pouco com esse peso em relação ao dia, né? Sim, as pessoas estão com um índice de ansiedade, né? A gente sabe que o Brasil está
tá considerado o país mais ansioso da América Latina. E aí a gente nota o quanto o recomeçar envolve isso. Essa ansiedade vem com todo o gatilho. Então, se você de repente não deu uma pausa do final de semana, se você não recarregou, a tua segunda-feira vai ser muito mais tensa. Porque você não tem como enfrentar uma nova jornada aí de 5 dias que vão ser seguidos para você parar novamente. Então é importante que a gente reveja, não é só a segunda-feira que eu tenho que parar para pensar. Eu tenho que parar para pensar em como eu estou conduzindo a minha vida em todos os dias da semana. Né? O que, de uma certa forma, eu estou pensando em como eu tenho que fazer. Né? Então, as regras, as inflexibilidades que muitas vezes as pessoas adotam para o seu dia a dia, a rigidez do que eu preciso dar conta de tudo, eu devo fazer isso da melhor forma. E aí eu sempre comento, né, que tal se a gente substituísse o eu deveria por eu gostaria? Soa um pouco mais leve, né? Traz uma ideia de pertencimento, de esperança, e a gente pode conduzir da melhor forma. E valorizar, né, os nossos dias de folga, de descanso, de pausa, isso também é importante? Super, né? A gente precisa, de uma certa maneira, repensar em como a gente está conduzindo. Tá? Então você tem 5 dias onde você produz bastante, mas para que você possa produzir na próxima semana durante mais 5 dias, você precisa descansar. E aí nós vemos inúmeras pessoas, os workaholics da vida, né? Sim. Eu não sou uma pessoa muito feliz de estar falando isso, mas enfim, é preciso que a gente dê uma pausazinha. Uma pausa para a nossa família, uma pausa para aquele lugar onde a gente se sente protegido e seguro, né? Se você gosta de ler, se você gosta de tomar um chá, um café, enfim, que tipo de coisas te fazem bem, né? Para que a gente possa, atividade física, né? Mas para tentar repor isso, porque você vai precisar de neurotransmissores, você vai precisar de saúde mental e física para lidar com mais uma segunda-feira e o resto da semana que vem junto. Inclusive, por que a gente escolheu, hein, esse nome, né, para o nosso quadro, e por que a gente escolheu na segunda, hein, para começar ele? Na verdade, porque o bate-papo de segunda e ter como temática, né, a segunda. Foi justamente para que a gente pudesse começar a refletir sobre esses temas. Como a gente está pensando, como a gente está conduzindo. Então, a gente não só pensa e a gente não só conduz na segunda, a gente conduz em todos os dias. Então, a ideia é que a gente possa, né, ressignificar, dar uma parada, e não só no final de semana, né? Porque no final de semana a gente para refletir, mas a gente já vai trazer isso de uma forma leve. Então, que a gente possa transformar essa leveza do final de semana em pequenas gotículas para que a gente possa encarar a semana de uma maneira mais intensa, porém com uma certa neutralidade, né? Pois é, eu tenho certeza que algum desses temas, pessoal, vai casar, vai caber aí em você, na sua rotina, naquilo que você está vivendo, né, agora, na atualidade, com certeza. E vai poder te ajudar aí, né, quando a gente discutir aqui, trazer algumas dicas para vocês poderem começar a semana de uma forma muito mais leve, com outro olhar sobre ela. Isso, às vezes, é o que está precisando, né, o que está faltando, na verdade, na nossa vida. Então, que você também possa, né, pegar tudo isso que a gente vai discutir por aqui, né, nas próximas segundas, e vai conversar e trazer isso também para você aplicar aí na sua vida. Quais que são as grandes dicas, hein, Niel, que fica quando a gente fala, então, de segunda-feira? Para o pessoal aí começar a tirar essa ideia de que a segunda-feira ela é chata. Primeiro, pense que vocês tiveram 2 dias de descanso. Então, isso já é um bom caminho. Se você não está tendo os 2 dias anteriores de descanso, não culpem a segunda-feira. E uma outra, que na verdade é a única dica que eu queria que as pessoas filtrassem, né? Certo. Que é: feito é melhor que perfeito. Independente de ser na segunda, na terça, na quarta, façam. Às vezes é uma cobrança tão grande, né, para ser o perfeito, que a gente nem fica feliz pelo feito. Exato. Então, façam diante do que vocês podem, com o que vocês estão podendo ofertar naquele momento. Então, feito é melhor que perfeito. Oh, maravilhosa, adorei. Então, gente, vamos embora começar a semana, né? E a segunda-feira, com tudo, tá? Chega de baixo astral, eu não quero mais saber de baixo astral. Todo mundo feliz, tá? Com a energia lá em cima, vamos embora começar a semana, enfrentá-la, né? E aí, quando chegar na sexta, a gente começa já a ativar o modo sextou e a curtir o nosso descanso. Tudo certo, fechado? Meu amor, obrigada sempre, mais uma vez. Você é maravilhosa. Eu fico muito feliz de ter você aqui com a gente. Quem quiser saber muito mais, como é que pode entrar em contato? Pelo Piscine Elquinóbrega, a gente está lá. E aí também estamos abertas para as pessoas trazerem temáticas que elas querem no bate-papo de segunda, né? Então todo mundo, tá? Corre lá,
acompanha a Psi, né, @psinielquinóbrega lá no Instagram, para você também poder até sugerir, né, algum tema que você gostaria que a gente conversasse aqui e trouxesse dicas para você. Obrigada, meu amor, mais uma vez. Parabéns, viu? Beijo, linda. Você que está aqui, ó, ligadinho com a gente, não vai sair daí ainda, tem muita coisa para rolar aqui no programa. Daqui a pouco estou de volta.